Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis do capítulo 27 ao capítulo 29. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 27, Isaac já está muito perto, ali da sua morte. Ele quer abençoar a vida de Jacó e a vida de Esaú. Então, tendo envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos lhe enfraquecia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. E disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo, apanha para mim uma caça e faz uma comida saborosa como eu aprecio e traze-me para que eu possa comer e te abençoar antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouviu teu pai falar a Esaú, teu irmão, assim: traz a caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras como eu te ordeno. Vai ao rebanho, traz 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Leva lá a asa ao teu pai, para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo e eu sou um homem liso. Dar-se-á acaso ao meu pai, ao me apalpar, que me passei aos seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição ao invés de bênção. Respondeu a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende tão somente o que eu te digo. Vai, traze-me. E ele foi e trouxe a sua mãe, e esta fez uma saborosa comida como o pai assim apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, o filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu as mãos e a lisura do pescoço. Então, entregou Jacó, o seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? E respondeu Jacó ao seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e coma da minha caça para que me abençoe. Disse Isaque ao seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele lhe respondeu: porque o Senhor teu Deus o mandou ao meu encontro. Olha que absurdo foi isso que Jacó fez, usando o próprio nome de Deus para justificar uma mentira. E Isaac disse a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe. Olha como Isaac desconfiou que ele estava sendo enganado. E aí, para que eu veja que és o meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as do seu irmão. E o abençoou e lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega para cá, perto de mim, para que eu coma a caça, para que eu te abençoe. Chegou ele, comeu, trouxe também um vinho, ele bebeu. Então ele disse, Isaac disse: chega-te, dai-me um beijo, meu filho.
Ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Eis que o cheiro é do meu filho, é como o cheiro do campo que o Senhor o abençoou. E que Deus te dê o orvalho do céu, a exuberância da terra, a fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te, povos, nações te reverenciem. Ser senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e amaldiçoado e abençoado seja aqueles que te abençoar. Foi uma bênção semelhante àquilo que Abraão tinha recebido, não é? Mal acabara Isaque de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, quem chega? Esaú. A confusão já está prevista aqui, não é? Pois exatamente isso que vai acontecer. E aí ele faz também a comida saborosa, ele traz ao seu pai: levanta-te, meu pai, come a caça do teu filho para que me abençoe. Respondeu Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. Como viste Jacó, Esaú, tal palavra do seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. E aí disse Esaú: não é razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os irmãos lhe dei por servo. De trigo, de mosto, disse Esaú ao seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. Levantando-se Esaú, a voz chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás ao teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. E aí, né, logo em seguida, no versículo 41, nós podemos ver que Esaú passou a odiar Jacó por causa dessa bênção, né? E aí isso chegou aos ouvidos de Rebeca, e essas palavras, né, de ódio, de vingança que estavam nos lábios de Esaú. E aí nós vamos ver que Rebeca vai ordenar que Jacó vá retirar-se para a casa do seu irmão Labão, né, seu irmão lá em Harã. Vai mandá-lo para lá até que se passe o furor do seu irmão Esaú, né? E disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Het, tal como essa, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Tá vendo? Isso aqui, ela já estava tendo problema. Por quê? Porque Esaú, ele casa com mulheres que vão desagradar a sua mãe, e sua mãe teme que isso acontecesse também com Jacó. E aí, no capítulo 28, nós vamos ver que Jacó vai fugir, já havia um lugar certo, né? Ela levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e isso é Isaque, né? Chama Jacó
dando-lhe a bênção e ordenando a ele que ele não tome para si esposa dentre as filhas de Canaã, e que ele vá até Padã Arã, né, aonde mora a parentela, para que ele de lá tome uma esposa. E aí, olha que lindo que diz no de 28:3, né? Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venha a ser uma multidão de povos, né? E isso aqui nós podemos ver que é a bênção, né? De Abraão, que veio sobre Isaac e agora vai se perpetuar aonde? Em Jacó. Enquanto Isaac teve 2 filhos, Jacó, essa bênção será abundante, ele será pai de 12 filhos, né? Só homens, né? Ainda teve a filha mulher de Diná. E aí nós vamos ver que aqui vai haver a despedida de Isaac e de Jacó, né? E Jacó vai embora para Padã, longe do aconchego da casa dos seus pais, né? Partiu Jacó de Beceba, seguir para Harã, e tendo chegado num certo lugar, passou ali a noite, pois já era sol posto, tomou uma pedra do lugar e fez ela de travesseiro, né? E deitou ali para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência, né? E aí ele traz novamente a promessa que foi sobre Abraão. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, norte e sul, e em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Esta bênção foi proferida sobre a vida de Abraão lá em Gênesis 2, né? Vai ser repetida para Isaac em Gênesis 22:18 e aqui sobre a vida de Jacó, né? Que coisa maravilhosa. E ali ele vai erguer uma coluna e vai dizer que aquele lugar, né? Que outrora se chamava Luz, agora se chamará Betel, né? Porque ele certamente, né, o Senhor estava naquele lugar. E aí nós vamos ver que ele faz ali um voto, fez também Jacó um voto dizendo: se Deus me for favorável e me guardar nessa jornada em que compreendo e me der pão para comer e roupa para que eu vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e em tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Que coisa mais maravilhosa, né? Este voto aqui. Aí no 29 nós vamos ver que Jacó vai encontrar-se com Raquel, né? Ela é uma pastora de ovelhas e ela vai estar apacentando as suas ovelhas, e ela vai retirar água do poço, né? E ela vai ser ali desprezada por aqueles homens que estão ali, né? Então ela mostra que a dificuldade que ela tinha todos os dias. E aí nós vamos ver que Jacó olha aquela situação, né? E ajuda ela. Isso ganha o coração aí de Jacó, né? E de Raquel. Olha só, falava-lhe ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filho de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, chegou-a, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão da sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Olha que Jacó, a gente pode ver aqui que ele era bem emotivo, não é? E aí, então, já contou Jacó a Raquel
que ele era parente do seu pai, pois era filho de Rebeca, e ela correu e comunicou ao seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, da sua irmã, correu ao encontro, o abraçou, o beijou, o levou para casa, contou Jacó a Labão todos os acontecimentos da sua viagem, né? E aí disse Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele, né? Então aqui vai começar uma nova trajetória, né? Aqui Jacó não só vai conhecer a sua grande paixão, o amor da sua vida, que é Raquel, mas também vai conhecer a sua irmã Lia, que era mais velha, né? E aí nós vamos ver que aqui vai começar, né, a trajetória de Lia e Raquel, porque primeiro foi Lia dada em casamento, porque esse era o costume da época, apesar de Jacó querer se casar com Raquel, houve ali, né, na verdade, um certo engano, porque ele só descobriu isso da noite de núpcias, depois se deitar, né, e estar com Lia, ele descobriu que não era Lia no dia seguinte, que não era Raquel no dia seguinte, né, e que era Lia, que tinha se tornado a sua esposa. E aí ele se prontifica a trabalhar mais 7 anos até que ele tenha, né, Raquel como esposa. E aí nós vamos ver que Raquel não dava filhos a Jacó. E isso, ela tem ciúmes da irmã dela, né? E aí ela fala para Jacó no 31, dai-me filho, senão morrerei. Olha só, então Jacó se irou contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Respondeu ela: eis-me aqui Bila, minha serva, coabita com ela e dá à luz e me traga os filhos ao meu colo por meio dela. Semelhante jeitinho deu Sara, né? Quando era Sarai ainda, né? Sara, ela deu esse jeitinho e aí veio Ismael, né? Primeiro para depois vir Isaac. Aqui nós estamos vendo Raquel, que também era estéril, fazer a mesma coisa. E aí vai começar a nascer os 12 filhos de Jacó, né? Nós vamos ver que Dan, Naphtali, Gad, Aser, Rubens, né? Todos vão se nascer aqui, alguns de Raquel. Nós vamos ver que Bila, né, a serva, vai coabitar, né, como mulher de Jacó. Jacó vai possuí-la e ela vai conceber e ela vai dar à luz a Dan, né? Vai ser o primeiro filho aí de Raquel através da sua serva Bila, né? E aí nós vamos ver que ela vai dar à luz ao segundo filho, que vai ser Naphtali, né? E aí nós vamos ver que vai começar essa disputa, porque nesse intervalo aqui Lia também deixou de conceber, né? E aí ela vai pegar quem? A serva dela, Zilpa, e vai entregar a Jacó, né? E ela vai gerar a Gad. Então é aqui que nós vamos ver, finalmente, os 12 filhos de Jacó, que serão as 12 tribos de Israel. Então nós vamos ter aqui, né? Dan, Naphtali, Gad, Aser, Issacar, Zebulon, né? José também. E aí, por último, nós vamos ter Benjamim. E nós vamos ter uma única mulher, né? Que ela vai ser dado à luz a Diná, né? E somente depois do nascimento de Diná é que Deus vai abrir a madre de Raquel. E aí Raquel vai conceber e ela vai dar à luz a José, né? E ela fala: dai-me meus filhos. E aí vai ser nesse momento aqui que nós vamos começar a ver a separação de Jacó do seu sogro Labão, porque até então aqui eles estão juntos, né? Labão faz voto, pacto
com Jacó, e Jacó enriquece muito e começa o olhar, aqui fala que o olhar de Labão já não era o mesmo para com Jacó, né? Já ficou aquele clima esquisito, e aí Jacó, ele decide voltar para a casa dos seus pais, né? No versículo 31:2 fala que Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão já não lhe era favorável como antigamente, né? E aí nós vamos ver que Jacó, ele manda chamar as suas duas esposas, Raquel e Lia, né, ao campo, e aí conversa com elas, né, e elas prontamente decidem, né, estar junto com Jacó. E nós vamos ver que o anjo vai aparecer novamente em sonhos a Jacó, né, e nós vamos ver que ele vai dizer assim: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela, né? Então aqui nós vamos ver que é confirmado. E as mulheres, as duas mulheres dele, né, no versículo 16 diz para ele, né? Faze tudo o que Deus te disse. Então ela tá com eles, né? E aí nós vamos ver que ele vai embora, mas o sogro dele vai ao encalço dele, né? No terceiro dia, quando percebe que ele tinha ido embora com os seus filhos, com tudo que ele tinha, Labão vai atrás dele, né? Então, tudo isso nós vamos ver que Labão vai ficar muito irado, né? Vai ter aqui, né, toda uma conversa. Deus vai dizer para Labão: não faça mal a Jacó, e vai haver a aliança entre Labão e Jacó, né? E no capítulo 32, né, nós vamos ver a chegada ali de Jacó ao lugar chamado Manaim. Também Jacó seguiu o seu caminho e os anjos de Deus lhe saíram ao encontrar. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim, né? E aí nós vamos ver que Jacó vai ter a reconciliação com o seu irmão, é um desejo muito grande do coração dele, né? E aqui você, no capítulo 32, você vai ver esse momento deles, né? E aí Deus vai confirmar isso, né? Ele pede, inclusive, para Deus que Deus o livre, né, das mãos do seu irmão Esaú, tá lá no versículo 11, porque era o grande temor de Jacó encontrar com o seu irmão e o seu irmão cumprir a promessa, né, de morte. E aí nós vamos ver que no 12, e disse: certamente eu te farei bem e dar-te-ei descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar, né? Então nós vemos como extraordinário Deus é, confirmando, né, essa descendência. E por fim vai ser no capítulo 32 ainda que nós vamos ter a luta que Jacó teve lá no Val de Jaboque, onde ele luta com o próprio Deus. O nosso versículo, né, de hoje vai falar justamente desse momento, do 28, e disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste, né? E aí nós vamos ver que tomou Jacó, diz-me, rogo-te que te chames, respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.